Boa tarde. Aqui quem está falando é Júnior. Eu sou um ex-obreiro da Igreja Universal, mas antes eu queria conversar com você, assim, tete a tete. E assim, eu queria conversar com você algo que, a partir do momento que eu comecei a ver os seus vídeos, até estou inscrito no seu canal, muita coisa tem mudado na minha vida. Em pouco tempo, coisas que não aconteceram em muitos anos de Igreja Universal, entre idas e vidas, que eu me envolvi com drogas, até dentro da igreja, ou como obreiro. E assim, eu sempre tive dúvidas, realmente, porque quando eu chegava em casa me questionava daquilo que os pastores falavam na igreja. Porque eu ia na Bíblia e via que a Bíblia sempre falava algo para mim diferente do que eles ensinavam. Eu sempre me questionei, e aquilo eu achava que era um pecado que eu estava cometendo, que era maus olhos, porque eles dizem que é maus olhos que a gente tem. E eu comecei a questionar, eu comecei a dizer assim, não, tá errado. O pastor falava às vezes algo, eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, comecei a ler muito a Bíblia. E sempre quando eu estava mal, quando eu me afastava da igreja, eu pegava a Bíblia e sentava com os obreiros, questionava, e diziam que eu estava cheio de letra, que a letra mata, aquela conversa de que a gente tem que viver, o que está escrito não adianta só ler, quer dizer, eles faz cria uma situação para que a gente não conheça, na verdade, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou para a gente examinar as escrituras, examinar algo detalhado. A única coisa que a Igreja Universal não quer que a gente examine, quer que eles façam aquela pregação baseada em um texto, né? Mas o contexto, eles não querem que a gente saiba, eles não querem que a gente realmente conheça a palavra de Deus. E eu passei muito tempo dentro da igreja, entre idas e vidas e muitas quedas, sabe? Porque eu mesmo, a minha mente me confundia, eu ficava confuso, porque eles ensinavam uma coisa e quando eu ia na Bíblia via outra, e até Deus me mostrava. Mas eu preferia acreditar no que o homem dizia. Porque, não, quando eu ouvia a palavra do bispo, então, às vezes eu ouvia o bispo Macedo falar besteira, mas eu estava tão possuído de desentendimento que eu preferia acreditar no que o bispo Macedo falava e acabava questionando a Bíblia, entendeu? Acabava questionando a Bíblia. Então, tem muitas coisas que eu queria expor, entendeu? E assistindo esses vídeos seu, eu acabei acontecendo algo na minha vida. Eu queria conversar com você pessoalmente, porque eu quero entrar de corpo, alma e espírito nessa luta, porque são muitas pessoas dentro da Igreja Universal enganadas, sofrendo, pessoas senhorinhas de idade que eu conheço, que dá o dízimo, oferta para tirar de propósito, fica sem comer dentro de casa, dá dó, Natan, dá dó o que acontece naquela igreja, entendeu? E os pastores, eles não estão nem aí para o povo. Ele não se preocupa se o povo ele tá passando fome, necessidade, sabe? E o amor é isso, o amor é você doar, é você se dar, é você fazer caridade, é você se preocupar com o próximo. E isso não tem acontecido na Igreja Universal. A Igreja Universal, ela só se preocupa em arrecadar, em querer mais, sabe? Em barganhar do povo, em tirar do povo, é propósito por cima de propósito, é propósito por cima de propósito. Cada reunião, cada dia da semana é uma área específica para a pessoa, para a área da pessoa, da vida da pessoa, e a vida da pessoa não muda. A pessoa passa anos dentro da Igreja Universal, certo? E a vida não muda. Pessoas que estão muitos anos na Igreja Universal, participou de várias figurações, que mora de aluguel, atrasa a conta de água, a conta de luz, entendeu? Pessoas desempregadas há muitos anos dentro da Igreja Universal. Eu vejo pessoas aqui na onde o bairro onde eu moro, época de fogueira santa, aquelas meninas no grupo jovem vendendo beijinho, vendendo um brigadeiro. Nossa, gente, a gente vê cada absurdo, cada coisa que acontece, os bispos milionários, pastores milionários, pessoas que fazem como se fosse o dinheiro das pessoas, sabe, papel, porque é um dinheiro fácil. Entendeu? O bispo falando numa declaração, o bispo Macedo, que tem que ter alma para evangelizar, que tem que usar emoção, como se usa em uma propaganda de televisão, usando os membros da igreja como se fossem clientes. Eles tratam o membro da igreja como se fosse cliente, é como se trouxesse cliente. Eles chamam de alma, mas eles não tratam como alma.
Eles tratam como cliente, como negócio. Como negócio, ali é mais um cliente que vai trazer recursos para a igreja, porque a igreja não deveria nem ser chamado de igreja, deveria ser chamado de empresa universal. E as pessoas poucas que conquistam, conquistam porque é o objetivo delas, elas trabalham como outras pessoas que nunca participou de nada na igreja, que nem conhece a igreja, que às vezes nem conhece a palavra de Deus e conquista, porque ela focou naquilo, ela buscou aquilo, eu quero ter uma casa, a pessoa botou dentro dela, ela vai, trabalha e conquista. Como tem pessoas na igreja que conquistam, não porque participou de fogueira santa, porque é dizimista, porque é ofertante, não, é porque é o objetivo daquela pessoa. Se ela estivesse fora da igreja, ela ia conquistar da mesma maneira, porque é o objetivo dela. Ela colocou aquilo dentro dela, e às vezes vê uns testemunhos de fogueira santa, as mesmas pessoas, anos que eu fiquei na igreja, as mesmas pessoas que dão um testemunho de fé, aqueles mesmos empresários, porque eles já se consolidaram. Eles participaram de fogueira santa lá atrás, mas eles tiveram uma história, eles trabalharam 10 anos, eles foram fazer isso, fazer aquilo, eles colocaram dentro deles que eles iam querer. Eles queriam aquilo e conseguiram pelo trabalho, não porque eles participaram de fogueira santa, porque a imagem que eles pintam da fogueira santa, que você participa da fogueira santa, quando desce o altar, a bênção já está te esperando na escada. É isso que eles fazem, eles vendem milagres, a televisão só passa milagres, eles estão vendendo, eles fazem propaganda de milagres, coisas que a pessoa ficou um mês no hospital, a pessoa levando a pessoa foi curada depois de um mês. E aí eles dizem que é um milagre. Eles foram curados por causa do milagre. Eles foram curados porque eles ficaram um mês no hospital e o médico cuidou dele. Porque milagre que eu conheço, todos os milagres bíblicos foram imediatos. O paralítico levantou na mesma hora, o cego enxergou na mesma hora. Não existe milagre de um mês. Não existe milagre parcelado. Deus não trabalha por parcela. Então eles vendem milagres falsos. Eu sou uma testemunha viva disso. Eu já dei testemunho na igreja. Eu fui um ex-usuário de droga, entendeu? E voltei a usar droga. E ainda meu testemunho continuou passando. Eu participei do grupo A Última Pedra, dentro da Igreja Universal, ali na Catedral, daqui de Salvador. E eu dei testemunho no altar com o bispo Gonçalves, com o pastor Kenny, com o pastor Eduardo Melon, entendeu? E voltei a usar droga, porque a porta do fundo fica aberta daquela igreja, dessa instituição chamada Universal. Eles não cuidam das almas, eles não cuidam das pessoas. Eles querem que vocês falem o que eles querem. O meu testemunho foi manipulado, eles me chamaram lá atrás, fala assim, 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 coisas que não aconteceu. O pastor chegou e falou que veio na minha casa, que meu nariz estava sangrando. Mentira, ele até teve na minha casa, mas meu nariz não estava sangrando, eu não estava usando nem droga nesse dia. E ele falou que eu estava usando droga, que chegou aqui eu estava pancadão. Tudo mentira. Eles bolaram, eles manipularam. Eu dei testemunho e muitas outras pessoas, colegas minhas na época, deu testemunho. E tá todo mundo usando droga de novo. Inclusive vazou informações que a droga que eles pegavam ali dentro para jogar no vaso, tinha pastores que estavam usando, pastores auxiliares, pastores que foram viciados. Quer dizer, é uma Babilônia. É uma Babilônia disfarçada de igreja. Eu estou revoltado, Natan, com isso. Eu estou revoltado porque eu vejo minha mãe muitos anos na igreja, minha mãe doente, minha mãe não tem uma casa própria, minha mãe nunca conquistou. O que ela conquistou foi só maldições na nossa família, sabe? Então assim, eu estou revoltado. A partir do momento que eu comecei a ver os seus vídeos, do Bispo Alfredo, enfim, de pessoas que estão relatando, entendeu? As atrocidades que esses homens maus, eles são perversos, fazem com as pessoas simples, pessoas humildes, são pessoas que se dá dentro da igreja, o grupo jovem, pessoas do grupo jovem, até pastores. Eu sei que existem pastores realmente que se dão, e esses não ficam. Esses são expulsos da igreja de qualquer maneira. Eu sei que existem pessoas ali dentro que são pessoas humildes, que são pessoas de Deus, mas Deus vai tirar essas pessoas de lá. Deus não vai deixar. Essas informações têm que chegar, e eu estou nessa luta, Natan. Eu estou nessa luta. Que precisar de mim, eu vou fazer parte desse exército de eu não sou mais a Universal. Poderíamos até criar isso, eu não sou mais a Universal, para que as pessoas saibam quantas pessoas não são mais, foram e não são, por quê, e dizer por quê, ter relato por quê. Porque todo mundo que sai da Igreja Universal porque está caído, porque foi o diabo, certo?
E não é isso, isso não é verdade. As pessoas saíram de lá porque viram coisas erradas e não compartilham com isso, não aceitam isso. E a gente tinha que aceitar tudo como se fosse cegos. Sim, senhor, não senhor, não senhor, sim, senhor. Como se fosse capacho, como se fosse marionete para eles manipular, fazer o que quiser com a gente. E vender uma imagem na televisão de uma igreja de milagres, de uma igreja de soluções imediatas. Quer dizer, se você liga a televisão hoje, vários canais de televisão, existe programa da Igreja Universal, milhões que eles investem em propaganda. Enquanto o povo está passando fome, o povo não tem dinheiro para comprar uma roupa, para pagar uma conta, para pagar o aluguel, as pessoas passando necessidade. E se você for pedir ajuda, eles não ajudam. Eles dão um envelope para você. Dizer que aquilo ali vai mudar a sua vida, não vai. O que vai mudar a vida é quando a gente conhece a verdade. A verdade que liberta. A verdade que liberta desses escrúpulos, desses canalha, desses anticristos, desses falsos profetas, enganadores, desses hipócritas. São um bando de hipócritas. Eles ensinam algo que eles não praticam. E ainda ensinam errado, antibíblico, coisas antibíblicas, coisas de anticristos. São ali dentro da Igreja Universal, é a própria Babilônia que está dizendo na Bíblia. São pessoas que praticam iniquidade, é um mundo de iniquidade ali dentro. Você vê todo dia notícia de bispos cabeça da igreja, da cúpula caindo, saindo da igreja. Por quê? Obreiros que entram e saem toda hora. Eu mesmo me coloco no lugar porque eu já fui assim, eu já fui obreiro, eu caí, eu fui uma pessoa que cheguei drogado e saí mais drogado ainda da Igreja Universal. Então, Nathan, eu queria assim, me associar a esse grupo de vocês. Nós criamos com toda a nossa força, entendeu? Para a gente levantar uma bandeira, eu não sou a Universal, para que a gente possa mostrar para as pessoas puras que estão lá dentro, as pessoas simples, humildes que estão lá dentro, para que esses vídeos consigam chegar até elas, para elas saberem onde é que elas estão. Porque porque o Bispo Macedo, ele é o pior ser humano que existe na face da terra, porque um traficante, um bandido, eles têm chance. O traficante vende droga, a pessoa se liberta, o bandido, ele tá ali, ele pode se libertar, mas ele tá brincando com vidas, seres humanos, alma, eles estão enganando. E a pior coisa que existe é a pessoa enganar a outra, viver do engano e usando a palavra de Deus deturpada de forma ao avesso. Eles pegam coisas só conivente a eles, que vão dar lucro a ele da palavra de Deus. Então, Natan, fica aqui o meu relato. Eu queria ter a oportunidade, eu moro aqui em Salvador, de a gente estar mais próximo para essa luta. Estou fazendo parte, me inscrevi no seu canal, entendeu? O que eu puder, a minha parte, conte comigo, porque eu vou fazer o que Deus quer que eu faça para ajudar essas pessoas, porque eu estou muito revoltado. Nasceu uma revolta muito grande dentro de mim contra essa Babilônia, essa instituição, essa seita chamada Universal, porque é uma empresa chamada Universal. Ali é uma empresa, ele trata os membros, as almas, como clientes deles. E isso é revoltante. E dentro de mim nasceu essa revolta. E pode contar comigo para o que quiser, Nathan, porque eu estou nessa luta, vou entrar nessa luta e vou fazer parte desses. Eu não sou a Universal.